A teoria da imputação objetiva, ela não significa uma teoria da imputação, embora o nome diga, teoria da imputação objetiva. As pessoas confundem teoria da imputação objetiva com responsabilidade objetiva, e não tem nada a ver, muito pelo contrário. A teoria da imputação objetiva tenta evitar a responsabilidade objetiva. Só que ela não leva nem em consideração o dolo e a culpa, como a gente vai ver lá na frente. Ela busca de uma forma objetiva, sem que a gente tenha que partir para a análise do dolo ou da culpa, ela busca dizer de forma objetiva se o resultado foi causado pelaquela conduta, sem que a gente tenha que analisar a dolo ou culpa, como a gente faz na teoria finalista. Então, na verdade, é uma teoria da não imputação, que busca afastar a imputação do resultado com base numa análise objetiva, ou seja, independentemente da causalidade psíquica, do nexo psíquico do dolo ou da culpa. Teoria da imputação objetiva, ela tem 3 etapas. A gente viu que no sistema finalista, a gente tem 2 etapas, que é a imputação objetiva, que é com base na teoria da equivalência dos antecedentes causais, junto com a teoria da eliminação, ou seja, a gente vai eliminando causa a causa e verificando se o resultado ocorreu da forma e quando ele ocorreu. E, em segundo lugar, quando a gente tem que aquela causa foi realmente, teve origem na conduta, a gente vai ver a imputação subjetiva. A gente vai ver se o sujeito agiu com dolo ou culpa para ele poder responder pelo aquele resultado. A teoria da imputação objetiva, ela busca matar o problema na primeira fase. Ela nem se preocupa com dolo ou culpa, porque quando chega na fase do dolo ou culpa, a gente, de uma forma mais justa, mais objetiva, mais correta, a gente já sabe se aquele resultado foi ou não causado pelaquela conduta, porque a gente tem 3 níveis de raciocínio. O primeiro é a teoria da equivalência dos antecedentes causais, do nexo físico. A teoria da imputação objetiva aproveita a teoria da equivalência dos antecedentes causais, só que no momento seguinte, ao invés de ir para dolo ou culpa, como se é no sistema finalista, ela vai para o nexo normativo, para a imputação objetiva. Ou seja, dependendo da teoria, isso a gente vai ver daqui a pouco, mas dependendo da teoria, só pode haver a imputação objetiva se a conduta tiver causado um risco proibido ou exposto indevidamente a perigo de lesão, um bem jurídico penalmente tutelado. Se caracterizou esse requisito, causou um risco não permitido, um risco proibido, um risco juridicamente relevante, aí sim eu vou analisar a dolo ou culpa. Mas se essa conduta não acarretou esse risco proibido, eu não tenho nem que falar, eu já excluo daí. Nem preciso ir para dolo ou culpa. A gente tem 2 pressupostos para a configuração da causalidade normativa, que é a criação ou incremento de um risco juridicamente relevante, ou seja, proibido pelo direito, e a realização material do risco no resultado. Vamos explicar isso aí com calma. Criação de um risco ou um incremento juridicamente relevante. A gente sabe que na sociedade atual, a gente assume riscos, não tem como a gente viver sem riscos, porque faz parte do desenvolvimento. A gente não teria nada disso sem risco, não estaria aqui falando com vocês, gravando aula, vocês me assistindo aí da casa de vocês sem a tecnologia. A gente não teria locomoção urbana, não teria crescimento urbano sem os automóveis. Ninguém duvida que o tráfego de veículos é perigoso, é muito perigoso, tanto é que vitima não sei quantas pessoas por dia. Mas a gente não consegue imaginar uma sociedade sem esse risco, sem esse perigo, mesmo que ele cause danos ao sujeito, às pessoas, aos cidadãos, às pessoas que vivem em sociedade.
Então, para que a sociedade se mantenha e evolua, todo mundo tem que aceitar se submeter a certos riscos. Por exemplo, eu me submeto ao risco de andar na rua, de ser atropelada, de sofrer um acidente de carro, de atropelar alguém, de causar um acidente, de eu estar usando o celular, sei lá, o celular explodir. Há riscos, sempre há riscos. Só que a gente não pode retroceder. Até porque, por exemplo, na própria questão de arma de fogo, a gente não tem como imaginar uma sociedade sem arma de fogo. A gente pode limitar, mas abolir não tem como, porque o próprio Estado, o próprio país precisa de armas de fogo para a defesa do território nacional. A gente precisa para a segurança pública. Nossos policiais precisam estar armados. Então, a gente assume um risco para viver em sociedade. E esse risco tem um limite. Não é qualquer risco que a gente assume. Lá naquele nosso contrato social, tem os riscos que a sociedade, por meio da política criminal, aceita correr. Esses são os riscos permitidos. Os riscos proibidos, os riscos juridicamente relevantes, são aqueles que os cidadãos, que a sociedade não aceitou correr em prol do desenvolvimento. É nesse risco que entra a teoria da imputação objetiva. Então, o primeiro pressuposto é a criação e incremento de um risco juridicamente relevante. Se eu criei um risco que eu estou resguardada por isso, não há imputação objetiva do resultado. Por exemplo, se eu estou lutando lá, se eu estou lutando com alguém, um boxe e apanho, é um risco. Se eu bato em alguém, foi um risco que aquela pessoa sofreu, só que é um risco aceito socialmente. Então, não tem nem que se falar em crime de lesões corporais. E isso, obviamente, respeitando as regras do jogo, que está dentro do risco que a sociedade aceitou correr. O segundo pressuposto é a realização material do risco no resultado. O que é que isso quer dizer? O resultado tem que ser produto daquele risco. Não pode ser de outro fator, indiretamente daquele risco. Tem que estar na linha de desdobramento causal. Imagina, quando eu falo em nexo de causalidade, eu quero que vocês imaginem um filme, um filminho na cabeça de vocês mesmos. Aqui está a conduta, aqui está o resultado. Linha de desdobramento causal também assimila essa expressão, que ela é importante. Linha de desdobramento causal é tudo que vai acontecer entre a minha conduta e o meu resultado. Então, imagina esse filminho na tua cabeça. Entre a conduta e o resultado tem uma linha. E aí vão sucedendo. Por exemplo, uma pessoa, João mata José. E a mãe de José, quando sabe da morte do filho, tem um ataque cardíaco e morre. A morte da mãe de José foi resultado material da realização do risco? Não foi diretamente, foi indiretamente, porque se a gente pensar na linha do desdobramento causal entre conduta e resultado, ele não chega aqui. Ele chega aqui e reflete para cá, para a mãe da vítima, que sofreu. Então, essa mãe da vítima, essa pessoa, o José, o que atirou, não pode ser responsabilizado pela mãe da vítima, porque o resultado causado a ela não estava na linha de desdobramento causal da conduta dele. A linha de desdobramento causal da conduta dele acabou com a vítima direta, com o João, tá certo? Como é que o juiz vai fazer essa avaliação do risco? É por meio de uma prognose póstuma objetiva. Vamos distinguir isso aí. Prognose. Prognose é uma previsão, com base no que acontece normalmente. É eu pegar a conduta, eu volto lá para a conduta e vejo, dessa conduta, o que é que acontece? Esse resultado aqui, o disparar arma de fogo nessa pessoa aqui, é normal? Eu imagino que se ele atirar aqui, se A atira em B, B vai morrer. Então, há uma previsibilidade pelo que ocorre naturalmente nas regras da vida. Agora, em relação à mãe de B, a C, há uma previsibilidade, eu imagino que se A atira em B,
a mãe, o pai, não sei o quê, vai morrer de infarto? Não, não vai. Isso é uma prognose. A prognose é uma previsão. É uma premonição não, porque premonição é antes, mas é uma previsão com base na conduta do que vai acontecer. Ela é póstuma, porque ela é realizada pelo juiz após o resultado, ou seja, a cena do crime todinho já aconteceu, o juiz vai voltar para essa cena, para momentos antes do resultado, para analisar essa prognose, e ela é objetiva porque ela é com base no cidadão médio, no cidadão prudente, certo? Então, esses são os pressupostos para a configuração da causalidade normativa. Existem duas teorias principais que tratam da imputação objetiva. A primeira é do Hoxie, que a gente já viu, Escola de Munique, e a segunda é do Jacobs, que a gente já viu, até porque todas essas teorias estão dentro daquele sistema funcionalista, que a gente já falou agora há pouco, no início da aula. O sistema funcionalista é um sistema moderno que busca revisitar todos os institutos do direito penal. Busca trazer uma nova teoria do direito penal. Então, nós temos como os dois principais expoentes o Jacobs, que é da Escola de Bonn, e o Hoxie, que é da Escola de Munique. Os dois estão vivos, ainda estão produzindo, escrevendo. Vale muito a pena conferir o material deles para quem quer se aprofundar, porque é um material bem profundo, bem denso. O Hoxie traz alguns critérios para a exclusão da imputação, dentro da teoria da imputação objetiva, que são esses 4 que a gente vai estudar agora. Diminuição do risco, criação, aumento de um risco juridicamente irrelevante, aumento do risco permitido e esfera de proteção da norma. Vamos ver um a um desses aí, porque eles são importantes. Primeiro, diminuição do risco. A diminuição do risco é uma melhora na situação do bem jurídico. Ou seja, toda vez que eu crio um risco para o bem jurídico, mas na verdade eu estou criando um risco para diminuir outro maior, não há imputação objetiva. Não, esse resultado não pode me ser atribuído. Por exemplo, eu estou aqui e... Não, eu vou atravessar a rua e está vindo um carro em minha direção. Eu estou lá no meu celular, ouvindo música, digitando no WhatsApp, não vejo o carro e ele está vindo. E aí vem uma pessoa, uma terceira pessoa, vê que o carro vai me pegar, que eu vou ser atropelada, corre e me empurra, e eu caio, saio bolando no chão, me ralo todinha. Fico cheia de escoriação. Essa pessoa que me empurrou criou um risco para mim. Ela criou um risco que se materializou. Eu caí e me ralei todinha, me machuquei. Só que essa criação desse risco, na verdade, reduziu um risco mais sério, um risco mais grave, que foi o do atropelamento. Então, na verdade, essa pessoa que me empurrou não vai ser imputado a ele o resultado das minhas lesões corporais, porque com essa atitude ele buscou reduzir um risco maior. Segundo critério de atribuição ou exclusão da imputação. Criação ou aumento de um risco juridicamente relevante. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho uma fábrica de pincéis e eu importo esse pelo de cabra e não desinfecto. No que eu não desinfecto, eu passo para os meus operários. E eles têm contato com esse bacilo de carbúnculo, pegam infecção e morrem. O risco é permitido, eu estou lá na minha atuação profissional. Só que eu tinha a obrigação de desinfectar. Então, eu respondo pelo resultado. Só que, vamos pressupor que a perícia diga que os bacilos, que essas bactérias já estavam tão resistentes que mesmo que os pincéis tivessem sido desinfectados, os operários iam morrer de qualquer jeito. Então, para o Hoxie, houve um aumento do risco permitido que não aumentou o resultado. Então, se não aumentou a chance de resultado,
eu não posso ser responsabilizada. Ao contrário de se a perícia não tivesse dado que o bacilo já estava resistente. Se o bacilo não tivesse resistente, se o resultado fosse evitável pela desinfecção, com a minha atitude, com o meu desenvolvimento do meu risco permitido, eu causei um aumento do resultado. Aí eu respondo. Mas se o bacilo já estava resistente e os operários morreriam de qualquer jeito, mesmo que eu desinfectasse, não houve um aumento do resultado. Para o Roxy, não pode ser atribuído a mim esse resultado, tá certo? Agora vamos voltar para a criação ou risco juridicamente relevante. A criação de um risco tem que ser relevante para causar aquele resultado. Se não for, o resultado não pode ser imputado ao agente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um tio que é muito rico. Esse tio é muito rico. E ele não tem herdeiros. Eu sou a única herdeira dele. E eu quero que ele morra. E aí, eu compro uma passagem para ele e mando ele para, sei lá, para a Tailândia, na esperança de que haja um acidente aéreo, o avião caia e ele morra. Aí eu compro a passagem, dou de presente para ele e fico lá torcendo para o avião cair. E não é que o avião cai e ele termina morrendo. Eu posso ser responsável por esse resultado morte? Não. Pela teoria dos antecedentes causais, eu dei causa ao resultado, porque eu comprei a passagem para ele. Eu só não vou responder porque eu não tinha o domínio da vontade, né? não tinha como controlar, não estava na minha derrubar um avião, não estava dentro da minha vontade. Mas comprar a passagem aérea foi uma causa. Na teoria da imputação objetiva, não. Porque não houve uma criação, aumento do risco juridicamente relevante. Eu comprar uma passagem aérea e ficar torcendo para o avião cair, eu não estou criando um risco. Em nenhum momento, se eu torcer para um avião cair, eu vou criar o risco de ele efetivamente cair. Então, se não houve uma criação ou um aumento do risco juridicamente relevante, o resultado não vai ser imputado ao agente. E, por fim, esfera de proteção da norma, que é justamente aquele exemplo que eu dei da parente, da mãe da vítima ter um ataque cardíaco e morrer. A norma não protege ela. A norma do homicídio protege o homicídio. A pessoa que foi diretamente morta pela conduta do agente. A mãe, ele não vai responder, o assassino não vai responder pela morte da mãe, porque esse homicídio, a norma do que prevê o homicídio, que proíbe o homicídio, não protege ela. Protege a pessoa que morreu diretamente. Então, nós temos 4 hipóteses de análise para a imputação ou exclusão da imputação do resultado. Primeiro delas, diminuição do risco, que é aquela... Lembra do exemplo de quando eu empurro uma pessoa para diminuir um risco maior? Criação ou aumento de um risco juridicamente relevante, eu tenho que efetivamente, com minha conduta, criar ou aumentar um risco proibido. Que é o exemplo da passagem aérea, se eu compro a passagem aérea e torço para o avião cair, o avião cai, eu não respondo pelo resultado, o resultado não me é imputado, porque eu não criei nem aumentei um risco juridicamente relevante. Aumento do risco permitido, lembra do exemplo lá do pelo de cabra, do dono da empresa que não desinfecta, mas os operários morrem porque pegam a infecção e a perícia constata que mesmo que houvesse a desinfecção, eles morreriam de qualquer jeito porque o bacilo já estava resistente. Então, nesse caso, para o Roxy, não vai ser imputado o resultado porque ele não aumentou o risco do resultado. E, por fim, a esfera de proteção da vítima, lembra do exemplo da mãe da vítima que morre ao saber da notícia. E para terminar nossa aula, a teoria dos papéis de Gunther Jacobs. Gunther Jacobs é aquele da teoria funcionalista do funcionalismo radical, que entende que o fim do direito penal
é manter a engrenagem social, é reafirmar a autoridade do direito, é garantir a autoridade, o cumprimento da norma penal. Por isso que o funcionalismo dele é radical. Ele tem 4 critérios de imputação. Ele traz 4 critérios, todos com base na adequação social. Porque o que é que o Gunther Jacobs fala? Que o direito tem que estar de acordo com a sociedade. Não adianta eu proibir juridicamente um fato que é tolerado ou incentivado pela sociedade. Então, se aquele fato é adequadamente aceito, é socialmente aceito, ele não pode ser tido como criminoso. Então, o primeiro pressuposto dele, do primeiro critério de imputação, é o risco permitido, que é aquele mesmo que a gente estudou na introdução da teoria da imputação objetiva. Risco permitido é aquele risco que todos nós da sociedade corremos justamente para viver em sociedade, para que ela evolua, para que ela se mantenha, para que a gente tenha a comodidade do convívio social, da evolução tecnológica. Se a conduta foi praticada dentro dessa esfera do risco permitido, eu não tenho que responder pelo resultado que eu causei. Segundo critério de imputação é o princípio da confiança. O princípio da confiança parte do pressuposto de que se cada um agir de acordo com seu papel social, não vai ser imputado o resultado a essa pessoa, se ela agiu de acordo com o papel social dela. O Jacobs parte do pressuposto de que cada um na sociedade tem um papel. Por exemplo, o padeiro é para produzir pão, o do juiz é julgar. Se cada um, do motorista é dirigir, se cada um atuar de acordo com esse papel de uma forma responsável, se ele der causa a um resultado típico, um resultado previsto na lei, ele não vai responder, porque ele está de acordo com a sua atitude e confiando na atitude dos demais. Porque sem o princípio da confiança é inviável. Imagina se a gente fosse desconfiar de tudo, a gente nem dirigia. Porque quando a gente dirige, a gente pressupõe de que os carros vão parar no sinal vermelho, de que os pedestres não vão se meter na frente do carro, que eles vão atravessar só quando o sinal fechar para os carros, sinal, semáforo, dependendo da tua região. Então, se cada um agir de acordo com o seu papel, tem como confiando na atitude alheia, não vai lhe ser imputado o resultado. Proibição de regresso. Proibição de regresso é um critério especial do Jacobs, que o Roxin não trata. Vou dar um exemplo para vocês. Um padeiro. Vamos para o padeiro. Padeiro faz o pão e vende. E aí, uma pessoa que tem o intento de matar outra envenenada compra o pão para colocar o veneno e dá lá para a vítima comer. Vamos partir do padeiro. Vamos analisar a situação do padeiro. O padeiro fez o pão. Se ele não sabe da intenção do homicida, não tem nem o que falar, né? Por nenhuma teoria. Mas, se ele sabe que a pessoa que está comprando o pão é para envenenar, para dar para outra pessoa. Pela teoria dos antecedentes causais, se a gente tira a atitude dele de fornecer o pão, o resultado não se dá como e quando ocorreu. Vai haver uma modificação. Então, é causa. Se ele não tem dolo e culpa, se ele não sabia da intenção homicida, aí sai o nexo psíquico. Mas se ele sabe, vamos partir do pressuposto que ele sabe pela teoria da equivalência dos antecedentes causais. Ele sabe que o pão vai ser envenenado para ser fornecido para outra pessoa. Pela teoria dos antecedentes causais, ele agiu ou com dolo ou com culpa. Então, ele vai responder, no mínimo, com partícipe, né? No mínimo, não, vai ser como partícipe. Porque ele sabia e, mesmo assim, ele forneceu o pão. Para Jacobs, não.
para Jacobs, mesmo que ele saiba da intenção homicida, ele não vai responder como partícipe, porque não tem como a punição regredir a ele, justamente porque ele estava atuando de acordo com o papel social dele. Ele agiu adequadamente socialmente adequada. A conduta dele foi socialmente adequada. Ele agiu de acordo com o papel dele, com a função dele, que é produzir pão. Então, mesmo que ele saiba da intenção homicida, o resultado morte não vai ser imputado a ele a título de participação. E, por fim, competência ou capacidade da vítima. Competência ou capacidade da vítima tem pode ser duas situações, que é o consentimento do ofendido e ações de risco próprio. Consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido é quando o próprio ofendido consente com a violação ao seu bem. Ao seu bem. Então, por exemplo, se eu permito uma tatuagem, a conduta do tatuador é atípica, porque houve o consentimento do ofendido. E ações a próprio risco parte do pressuposto de que todo mundo tem um dever de autoproteção. Se eu não tenho esse dever de autoproteção e me vem um resultado naturalístico, ninguém pode ser responsabilizado, porque eu desrespeitei esse meu dever de autoproteção. É o caso, por exemplo, dos esportes radicais. Eu mesma faço rapel, faço canionismo, então vou dar o meu exemplo. Eu estou indo fazer um rapel, sei lá, de 100 metros. Se eu estou me colocando a risco ali, se eu estou violando o meu dever de autoproteção, eu não posso imputar o resultado. Se me acontecer alguma coisa ruim, alguma queda, sei lá, a corda estoura, eu caio, o resultado não pode ser imputado a um instrutor que estava comigo, segundo Jacobs, justamente porque foi uma ação a próprio risco. Eu assumi esse risco. Então, se eu assumi esse risco, o instrutor que estava comigo não pode ser responsabilizado por qualquer resultado, morte, lesões, que venha a me ocorrer. Então, são os 4 critérios de imputação que o Gunther Jacobs traz, que é o risco permitido, princípio da confiança, proibição de regresso e competência ou capacidade da vítima, que inclui o consentimento do ofendido e as ações a próprio risco.